Olá, povo de Deus! Cumprimentos de cotovelo. Estamos aqui para a nossa leitura devocional de Atos, capítulo 20, do versículo 13 até o versículo 38. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, coloque em ordem agora todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, que agora, Senhor, eles sejam voltados unicamente para o Teu louvor e para o Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós queremos ler o trecho longo, por sinal, de Atos, capítulo 20, do versículo 13 até o versículo 38. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Não vamos ler tudo e depois voltar comentando. Vamos ler versículos que vão nos ajudar na nossa leitura devocional. Mas não esqueça, eu peço que você depois leia todo o trecho. Não substitua a Bíblia. Ela é insubstituível na nossa vida. Mileto estava a 48 quilômetros de Éfeso. Lembre-se, Paulo está indo para Jerusalém. E todos nós também estamos indo para a cidade celestial de alguma maneira. Jerusalém é um símbolo do reino de Deus, do céu. E Paulo estava indo nessa direção, levando uma oferta, levando aquilo que ele havia recolhido das igrejas da Ásia, e ele está junto com homens que também estão indo nessa direção, levando essas ofertas. Mas antes ele para em Mileto, manda chamar todos os líderes da igreja de Éfeso e tem orientações para dar para eles. Essas orientações que Paulo vai dar estão baseadas nesta frase: vocês sabem. Paulo não vai dizer nada que eles já não soubessem. E eu creio que no nosso devocional também a gente deveria parar e pensar um pouco que não é só as novidades que enriquecem a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos voltar no que nós já sabemos. Precisamos voltar naquilo que nós já conhecemos, para podermos edificar de maneira sólida a nossa vida espiritual. Esta é a base da conversa de Paulo com os líderes. Vocês sabem. No versículo 19, Paulo fala sobre humildade. E este é um grande fundamento para a nossa vida devocional, para a nossa vida espiritual. Humildade, que é valorizar o outro, com palavras, com ações, com sentimentos. A humildade valoriza a pessoa não apenas fazendo algo para ela, não apenas falando algo para ela e não apenas sentindo. Mas a verdadeira humildade que Paulo demonstra aqui, que eles sabiam, é que palavras, ações e emoções estavam todas sendo exercidas por Paulo em humildade. Lágrimas, só um pequeno detalhe, né? Para Paulo, essas lágrimas vêm de um desejo espiritual, real, genuíno, por aqueles líderes e pela igreja. Paulo chorava porque sabia. E ele depois vai dizer aquilo que o motivava a essas lágrimas. É importante perceber que não era apenas um movimento de evangelismo, mas era também acompanhado, como Jesus havia pedido, um movimento de ide evangelizar, mas ide ensinar, ide estruturar, ide e fazer com que as pessoas realmente entendam o que elas estão crendo. Este é o ide completo, e foi isso que Paulo está dizendo para aqueles líderes. Vocês não apenas foram evangelizados, mas vocês também receberam o ensino. Então, ensinem os outros. Aquilo que você recebeu na tua vida devocional e espiritual, passe para o próximo, passe para a frente. O que era pregar para Paulo?
Percebemos nesse discurso para aqueles homens que eles sabiam que pregar para Paulo é se conduzir bem desde o primeiro dia. É também falar com clareza, não usando maneiras e palavras que eles não pudessem entender. Paulo não pregou para eles em hebraico. Paulo usou a maneira com que eles entendiam. E Paulo também, nessa pregação, ele não escondeu nada. Ele não usou de meias palavras. Ou ele não falou só aquilo que eles queriam ouvir. Mas Paulo disse todo o Evangelho. Paulo disse da essência do Evangelho: fé, arrependimento, graça de Jesus, a salvação completa. Você já quis saber o que Deus vai fazer na tua vida? Eu várias vezes já quis. Conhecer com antecedência o que Deus vai fazer. E você percebe que Paulo está dizendo que ele sabe com antecedência o que Deus vai fazer. Mas isso não evita os problemas. Conhecer com antecedência o que Deus vai fazer não é para evitar sofrimentos. Não é para evitar problemas. Mas como nós percebemos, Paulo diz que ele sabia com antecedência porque ele estava pronto a suportar, e a suportar com gratidão, o que Deus traria para ele pela frente. Este mesmo Paulo que eles conheciam havia na frente deles combatido o bom combate. Não era apenas um versículo, não era apenas uma fala, mas aqueles homens tinham visto Paulo realmente combatendo o bom combate. Gosto muito dessa ideia de que ele não reter nada que fosse bom para a igreja e para eles. Lembre-se, Paulo não deve ter dito tudo, mas disse o suficiente para que aqueles homens pudessem realmente estar conduzindo a igreja segundo a vontade de Deus. E você talvez tenha ficado surpreso por que Paulo não diria tudo. Por um simples fato. Nem você, nem eu, nem Paulo sabemos tudo. Por isso, Paulo nunca disse tudo. Paulo também fala para aqueles homens alguns motivos para cuidar da igreja. Porque eles são também a própria igreja. Porque eles são convidados a cuidar e a não serem donos da igreja. E eu creio que o mais importante, porque a igreja custou o sangue de Jesus. Só isso já deveria nos ajudar a nos motivar a envolver no cuidado da igreja ou no cuidado das pessoas que formam a igreja. E um dos grandes cuidados é evitar aqueles que promovem divisões. Nessa nossa leitura devocional, estamos aqui tentando buscar a orientação de Deus para que não tenhamos palavras que dividam as pessoas, que dividam a igreja. Que a nossa postura seja como a postura de Paulo, de unidade e não de divisão. E Paulo estava advertindo, estava dando um grande alerta para eles. Haverá pessoas, sim, que querem dividir a igreja. Surpresa. Paulo diz tudo aquilo que ele precisa para que aqueles homens e para aquela igreja sejam edificados. E aqui eu fico surpreso quando ele diz: alguns de vocês que estão ouvindo, se eu me colocar lá com eles, eu vou ficar muito surpreso de Paulo estar dizendo isso para mim. Nem todos vão terminar bem. Alguns vão querer levar os irmãos para o seu lado. Paulo está dizendo para mim e para você: cuidado, que a gente possa terminar bem. Tenho certeza que aqueles homens voltaram para casa com este pensamento: eu preciso cuidar de mim e preciso cuidar do rebanho. Utilize as suas lembranças. Põe a sua memória para que as certezas que Deus já te deu no passado se tornem
colunas fortes da tua vida espiritual. Ponha a tua memória em função do Espírito Santo. Que o Espírito Santo conduza as nossas lembranças. Porque senão a nossa memória vai trabalhar contra a gente. Ela vai enfatizar muito mais o que deu errado do que aquilo que Deus fez. Ao utilizar nossa memória, ao utilizar nossas lembranças e encontrarmos Deus nelas. Este eu acho que é um dos grandes segredos da vida devocional e espiritual. Ao lembrar, procurar a ação de Deus na minha, na tua, na vida da igreja. Paulo se despede, mas não abandona. Paulo entrega, encomenda, ele deixa aos cuidados de Deus aqueles homens. Ele não vira as costas como alguém que diz, fiz o que eu tinha que fazer, tchau e bênção. Ele diz, não, eu deixo vocês nas mãos de quem realmente pode cuidar. Queria desafiar você a achar essas palavras lendo os 4 evangelhos. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Escrito mesmo, não há. Mas quem de nós pode negar que isto realmente é um grande resumo da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, da vida da igreja, que isso realmente é uma essência do evangelho. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Na tua vida devocional também fique atento. Talvez Deus esteja falando coisas com você que são essência do Evangelho, mas que não estão escritas em tinta e papel, mas estão escritas no nosso coração. Estas são realmente palavras de Jesus Cristo para nós. Quando Paulo acabou de falar, ele se ajoelhou e orou com os irmãos. Ajoelhar em oração. Talvez a gente tenha sido ensinado de que Deus não se importa com a nossa postura corporal. Deus não se importa. Deus quer o nosso coração e blá 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 blá. Desculpa. Mas Deus se importa sim com esse corpo que Ele deu para mim e para você. Deus se importa sim. Qual é a nossa reverência diante dele? Deus se importa, sim, se nós somos capazes de colocar o nosso físico a seu serviço. Deus se importa, sim, com a nossa postura. Deus se importa, sim, com a nossa disposição. Deus se importa, sim, se nós nos preparamos para chegar na presença dele no nosso devocional. Deus se importa, sim. Calvino dá um pequeno comentário. Quando ele vê Paulo discursando para esses homens e ele vê Paulo terminando com uma oração, o comentário de Calvino é terminar sempre assim as nossas práticas. Calvino diz que Paulo não termina envergonhado os anos que ele passou em Éfeso. Paulo não termina arrependido com os anos que ele passou com aqueles homens. Paulo termina podendo dizer diante de Deus, orando ao Senhor. Orar é dizer não só àqueles homens, vocês sabem o que aconteceu. Lembra que todo o discurso foi baseado nisso? Mas poder dizer para Deus, Senhor, o Senhor sabe como eu me conduzi. Pensa como é que terminou aquele culto, né? Diz que os homens ficaram tristes, acompanharam Paulo até o navio, e se alguém, depois quando eles voltam lá para a igreja de Éfeso, eu tenho certeza que alguém perguntou, como foi o culto? Como foi o culto com Paulo? E eles dizem, olha, terminamos tristes, sim, porque Paulo disse que nós não vamos mais ver o seu rosto. Mas o culto foi maravilhoso. O culto foi maravilhoso.
independente se eu termino chorando ou se eu termino sorrindo, porque Deus estava lá. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado. E até a próxima semana, quando nós continuamos a nossa leitura devocional dentro do livro de Atos. Que Deus te abençoe. Cumprimentos de cotovelo para você. Até a próxima semana.